amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de virmos à tua santa casa no dia de sábado para te louvar e para te adorar. Nesta hora, Senhor, queremos te pedir humildemente que tu possas morar nos nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas abrir o nosso entendimento para compreender a mensagem que tu escolheste para hoje. Ajuda-nos, Senhor, ajuda todos aqueles que estão reunidos à volta do mundo em teu nome. É o que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos dar as boas-vindas aos que estão aqui e aos que estão pela internet. E vamos entoar o hino 470. Quero convidar todos os irmãos que se possam colocar de joelhos para orarmos ao Senhor. Querido, amado Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na tua santa casa, Pai. Quero pedir-te que possas abençoar cada irmão aqui presente, cada irmão que está-nos a assistir pela internet e aqueles que não puderam vir, Senhor, tu sabes as tuas razões. Quero pedir-te uma benção especial sobre o pregador, Senhor, que a tua palavra possa ser bem entendida, Pai, que possamos estar todos sobre as tuas mãos, Senhor, que nos possas sempre conduzir, guiar, abençoar, Pai, e proteger. É tudo o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não vos advenha a maior distância. Vamos proceder agora ao levantamento dos dízimos e as ofertas, começando pelas nossas crianças.
história que eu vou-vos contar hoje está escrita na Bíblia. Um dia, um doutor da lei, foi ao pé de Jesus e fez-lhe uma pergunta. Ele disse: Mestre, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é como é que ele podia fazer para ir para o céu. Então Deus respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E também tens de amar o teu próximo, como a ti mesmo. E só assim é que tu podes ir para o céu. Bem, então ele fez a pergunta: mas Jesus, quem é o meu próximo? Vocês sabem quem é o vosso próximo? Não é Jesus. Então vamos ouvir a história para sabermos quem é o nosso próximo, está bem? Então Deus começou a contar. Contou uma história sobre um certo homem que foi de Jerusalém para Jericó. Ele despediu-se da sua família e lá foi embora. Mas durante essa viagem aconteceu uma coisa que ele não estava à espera. Ele ficou cercado de ladrões que roubaram tudo o que ele tinha e deixaram ele completamente ferido, estendido no chão. E claro, fugiram e deixaram o homem quase morto. Um sacerdote estava a passar por ali, mesmo naquele caminho, e quando viu aquele homem, ele até virou a cara para o lado e fingiu que não estava a ver. Depois de mais algum tempo, passou um levita e também passou por ali perto, viu aquele homem estendido no chão, mas não parou para ajudar e seguiu sempre em frente. Um homem samaritano também passou por ali, mas não fez a mesma coisa que os outros. Ele vinha em cima do seu burrinho, saltou do burrinho, parou e deu água àquele senhor que estava deitado, limpou as suas feridas, pôs ele em cima do seu burrinho e foi levá-lo para uma pensão, para que aquele senhor da pensão cuidasse dele. E aquele samaritano está a dar dinheiro àquele senhor que está lá na porta e disse: olha, tem aqui este dinheiro para cuidar deste senhor. E mais alguns dias eu vou passar aqui para ver se ele já está bom. E se for preciso mais dinheiro, eu torno a dar. Então Jesus tornou a perguntar àquele doutor da lei: então, na sua opinião, daqueles 3 homens, quem era o próximo daquele homem que estava deitado? Quem foi? Aqueles 3 senhores que passaram, quem foi o próximo daquele... Quem foi o próximo? Quem é que ajudou? O último, que era o samaritano. Então Jesus mostrou com esta história que nós devemos de ajudar os outros. E também para nós irmos para o céu, o que é que nós devemos fazer? Amar a Deus e amar o nosso próximo. Está bem? Pronto, um bom sábado, podem ser.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas 1:3. Jonas se dispôs, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu não hei Vamos ler nas nossas Bíblias Jonas 4:11. E eu não hei de ter pena de Nínive, a grande cidade onde vivem mais de 120.000 pessoas que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda, e onde há ainda um grande número de animais. Bom dia, irmãos. Se o micro está ligado, se não. Parece que sim. Deixem só prender isto. Já se não quer prender. Bom dia, irmãos. Hoje temos um dia especial em que se comemoram duas coisas. Por um lado, o Ministério de Evangelismo Pessoal escolheu 3 datas especiais para que pudesse ser um sábado especial. Foi votado no Conselho da Conferência Geral um calendário de dias e eventos especiais para 2012. Essas datas são o 4 de fevereiro, o 12 de maio e o 3 de junho. Daí que o culto também será um culto especial que nos enviaram e vem diretamente do diretor, deixem-me só ver aqui o nome, entretanto as minhas folhas baralharam-se. É o departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Convenção Geral, que é o Conat Kuntaraf. Por outro lado, também é um dia especial. Temos também a jornada JA, já tem vindo a ser anunciado. Já há muitos anos é feito nas outras igrejas, mas aqui é a primeira vez que vamos fazer. É um dia em que os jovens se juntam, sejam eles pertencentes aos clubes ou não, mas que se juntam para fazer algo juntos e que também possa fazer pelo próximo, como a história das criancinhas. E o livro que nós vamos analisar será o livro de Jonas. Como viram nas passagens bíblicas que foram lidas, Jonas. A semana passada nós já contamos esta história às crianças, do que tinha acontecido a Jonas e quem era Jonas. Perdão. E a introdução de hoje fala de 2 pessoas, 2 amigos que estavam à conversa, e a conversa era sobre Jonas. Como é que Jonas poderia de alguma forma ter sobrevivido dentro da barriga daquele grande peixe? E então diziam, isso é impossível, isso não pode acontecer. E o outro amigo, que era cristão, respondeu, posso perguntar a Jonas no céu como é que foi? E o amigo cético, o outro, perguntou, e se ele não estiver no céu? E então aí o amigo cristão disse, então podes-lhe perguntar-lhe no inferno. Jonas recebeu um chamado ao evangelismo pessoal. E o evangelismo pessoal é fundamental. É fundamental na vida de uma igreja. É fundamental porque a vida da igreja depende da sua fidelidade em cumprir a missão que o Senhor lhes mandou. Cumprir a missão de comissão evangélica. Tendo em vista isto, vamos refletir um pouco sobre o livro de Jonas. Sobre o chamado de Deus a Jonas, a atitude de Jonas a esse chamado e o que é que Deus fez a Jonas e o que é que aconteceu a Nínive. A Bíblia diz em Jonas 1:3, como a Bárbara acabou de ler, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor.
Como podemos ver, ele foi para Jope. Társis ficava precisamente em sentido oposto da Nínive. Ele não tinha intenção nenhuma de fazer aquilo que Deus lhe tinha pedido. O objetivo dele era realmente fugir de Deus. O objetivo dele era ir o mais longe possível da zona onde Deus queria que ele fosse. Não fosse Deus fazer um milagre e colocá-lo em Nínive. Então ele quis fugir, quis ir para o mais longe possível, sentido oposto. Foi para a outra ponta. Ele entrou no barco, nós sabemos o que aconteceu. No barco, depois houve uma grande tempestade, enquanto ele dormia, estavam os outros marinheiros preocupados que o barco podia naufragar. Então acordaram Jonas, e Jonas, quando contou o que realmente, e o que fazia ali, e porque é que aquilo estava a acontecer, eles ficaram muito aflitos e clamaram ao Senhor. Pediram ajuda ao Senhor e começaram a pensar como é que poderiam solucionar aquele problema. Mas a única solução foi, como todos sabemos, atirar Jonas ao mar. E ele foi atirado ao mar. Ao ser atirado para o mar, foi engolido e ficou dentro da barriga do grande peixe. Há um risco de nós fugirmos do Senhor. O fato de nós fugirmos àquilo que o Senhor nos manda. O fato de fugirmos de fazer ou evitarmos fazer aquilo que o Senhor nos pede que façamos. Por um lado, o espírito abatido. As pessoas que fogem da presença do Senhor têm sempre uma experiência em que se sentem em baixo. Têm sempre uma experiência que os deita abaixo. Sentem-se acabrunhados, sentem-se tristes, sentem-se sem vontade de fazer absolutamente nada. Têm vontade de deixar tudo. Há um grande desânimo, há um grande desalento interno e às vezes até nem conseguem perceber muito bem porque é que se sentem assim. Mas isto tem a ver com o facto de as pessoas fugirem da presença do Senhor. Em Isaías 26:3 nós podemos ler: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mas as pessoas que fogem do Senhor, as pessoas que fogem de Deus, não conseguem encontrar paz. E é muito difícil ser feliz assim quando não temos paz interior. É muito difícil quando nós nos afastamos daquilo que é a fonte da felicidade, a fonte da alegria, a fonte de toda a paz, que é Deus. Fugir de Deus significa fugir de toda esta fonte. Quando nós temos sede e não temos uma garrafinha de água, nós vamos à fonte. A água é muito mais fresquinha, é muito melhor, de melhor qualidade quando temos a oportunidade de chegar à fonte. A fonte da alegria, da paz e da felicidade é Deus. Se nós nos afastamos disso, dificilmente conseguiríamos encontrar. Até podemos encontrar alguma felicidade aparente, momentânea, sequer instantânea. Mas ainda assim, é apenas aparente e momentânea, não será nada eterno. Se fugirmos dele, teremos muitas experiências em que nos vamos sentir em baixo. Por outro lado, não é só este sentimento de se sentir em baixo. Este sentir-se em baixo tem efeitos físicos mesmo. Fisicamente, nós sentimos doentes, porque o nosso Deus é um Deus de saúde. É um Deus que nos deu todas as orientações para que nós possamos ter a melhor saúde possível, para que nós possamos viver com alegria, viver com saúde. E o que acontece é, se nós nos afastamos, ficamos sem a saúde. Vamos ver a promessa que Deus fez aos israelitas em Êxodo 15, 26. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E disse... Deixa-me só ver se está correto. Okay. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, desde que enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Esta foi a promessa do Senhor. Se ouvirmos a voz dele, se estivermos atentos às recomendações dele, faremos aquilo e teremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós podemos ver pessoas que não seguem essa receita para um estilo de vida saudável. E as suas vidas são muitas vezes miseráveis, porque o estado de saúde fica cada vez mais debilitado. Por outro lado, também podemos dizer que estamos espiritualmente em baixo. Sem a presença do Senhor sentimos um vazio.
Falta-nos algo, afinal de contas, falta-nos o mais importante. Falta tudo aquilo que nós mais precisamos, que está com o Senhor. Como criaturas de Deus, nós podemos encontrar alegria e felicidade na sua presença. Porém, fugir de Deus vai nos trazer experiências que nos vão deixar em baixo. Adão e Eva viveram esta experiência. Adão e Eva, quando desobedeceram a ordem de Deus, vamos ver Gênesis 3, 8. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esconderam-se, fugiram da presença do Senhor. Conhecemos esta história muito bem. E o resultado que eles tiveram foi uma experiência muito amarga. Foram obrigados a sair do jardim do Éden, foram obrigados a sofrer e a ter problemas. Mas depois de terem desobedecido, tentaram esconder-se de Deus porque tinham vergonha e não podiam suportar a sua presença. Muitas pessoas sofrem por causa do sentimento de culpa. Sofrem e deixam de sentir a alegria. Que preço alto nós temos que pagar por tentarmos fugir do nosso Deus. Por outro lado, também nos sentimos socialmente em baixo. E quando nos sentimos socialmente em baixo, perdemos a vontade da comunhão cristã. Perdemos a vontade e a alegria de virmos à igreja, de estarmos com os nossos irmãos na fé. Perdemos todo esse desejo de estar com Deus e com os nossos irmãos. A Bíblia tem cerca de 75 versículos bíblicos, que não vamos ler agora, no Novo Testamento, que falam sobre estas características, de amarmos uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros, de aceitarmos uns aos outros com as nossas diferenças, com as nossas maneiras de pensar, orar uns pelos outros, consolarmos uns pelos outros, ter comunhão uns com os outros. Fugir de Deus significa fugir daquelas belas experiências de comunhão cristã. E o resultado é nada mais, nada menos do que solidão, decepção e desânimo. Não devemos fugir de Deus. Mas sabem, temos boas notícias e a Bíblia está cheia de boas notícias para nós. O Senhor ouve as nossas orações. Apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de nós falharmos constantemente, apesar de nós muitas vezes fugirmos do nosso Deus, fugirmos de estarmos com Ele, de evitarmos estar com Ele até, o nosso Deus é um Deus amoroso. É um Deus que continua a ser muito bom para nós. Na sua bondade, continua disposto a ouvir cada um de nós. Por isso é que nós, quando oramos, ouvimos as nossas orações respondidas. Às vezes pensamos que não são respondidas, mas são respondidas de acordo com aquilo que é melhor para nós e não de acordo com aquilo que nós queremos. Ele é o nosso Deus que se preocupa connosco e ouve sempre as nossas orações. Jonas, quando estava na barriga daquele grande peixe, o que é que ele fez? Ele dizia que se sentia na sepultura, no Sheol. Ele sentia que ia morrer. E aí o que é que ele fez? Orou. Orou ao Senhor e pediu ajuda. Não importa onde nós estamos. Jonas estava na barriga de um peixe. Provavelmente não acontecerá a nós termos a mesma experiência que ele teve de estarmos dentro da barriga de um peixe. Mas não importa onde nós estamos. Podemos orar no carro, podemos orar em casa, podemos até orar na casa de banho, não importa. O importante é que nós oremos ao Senhor. Podemos orar em qualquer lugar e o nosso Deus, o nosso bom Deus, ouve-nos. Jonas orou naquele momento de aflição. Ele estava a sofrer, tinha fome e clamou a Deus, pediu ajuda ao Senhor. E sabem, algumas pessoas, alguns de nós, quantas vezes nós já não fizemos isto também, esperamos para orar ao Senhor apenas quando temos momentos de grande aflição. Quando estamos aflitos é que nos lembramos do Senhor. Quando estamos com um problema que não sabemos resolver, sim, porque nós achamos que sabemos resolver os nossos problemas, a maior parte deles sabemos resolvê-los sem a ajuda de Deus. Mas muitas vezes, quando não temos solução, quando não vemos luz no fundo do túnel, aí sim lembramos, bem, eu não posso fazer nada e já não consigo fazer nada, já tentei todas as alternativas possíveis, vou orar a Deus, pode ser que Ele me ajude. E às vezes até oramos sem fé. Oramos quase só para descargo de consciência, para não dizer que não tentamos. Mas a verdade é que
o Senhor, nesses momentos, tem compaixão de nós. Ainda assim, nesses momentos, o Senhor olha-nos para nós com compaixão e simpatia e deseja muito aliviar as nossas cargas. Mas sabem, irmãos, não devemos esperar por momentos difíceis para orar ao Senhor. Há tantas bênçãos que todos os dias nós experimentamos. Bênçãos essas que até nem damos conta que todos os dias Deus nos depara na nossa vida, que são grandes motivos para louvarmos ao Senhor e para orarmos a Ele. Precisamos orar para adorá-lo, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Precisamos orar agradecendo todas as bênçãos que Ele nos dá. O facto de nós podermos acordar, o facto de nós podermos respirar, o facto de podermos ver, falar e ouvir quando há tantos que não o podem fazer. Mas Ele é o nosso Deus. Ele ouve os nossos clamores e Ele está pronto a consolar-nos. Quando Deus ouve as nossas orações, Ele também responde. Ele ouviu a oração de Jonas e Ele mandou que aquele peixe vomitasse Jonas, deitasse para fora Jonas. E o peixe obedeceu. Sabem, esta situação de o peixe obedecer a Deus e deitar para fora Jonas mostra outra coisa. Mostra que a natureza ouviu Deus. Em Jonas 1,4 nós podemos ler: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Deus deu instrução ao vento para o vento soprar. E o que aconteceu ao vento? O que é que aconteceu à natureza? Obedeceu-lhe. No versículo 17 podemos ver também: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Deus mandou que aquele peixe estivesse lá. E naquele momento o peixe estava lá para acolher Jonas na sua barriga. Depois, Deus mandou que o peixe vomitasse Jonas. E o peixe obedeceu. Deus falou à tempestade: cala-te, aquieta-te, em Marcos, como nós já vimos. E a tempestade, o que é que aconteceu? Acalmou. A natureza ouve Deus. A natureza, nos tempos do Velho e do Novo Testamento, ouvia a sua ordem. E nós? Será que ouvimos a voz do Senhor? Será que ouvimos a sua ordem? Quando Ele diz: ide e fazei discípulos, ouvimos mesmo a sua ordem? Fazemos aquilo que o Senhor nos está a pedir, tal como a natureza obedece a Deus? Vamos falar a Deus aos outros? Quando Jesus diz: eu farei de ti pescadores de homens, estamos mesmo nós dispostos a segui-lo? Estamos mesmo nós dispostos a obedecer esta ordem? Ou vamos fazer como Jonas? Vamos tentar fugir o mais longe possível daquele lugar ou daquela pessoa que nós sentimos que Deus nos pede para lhe falar. Mas mesmo assim, por vergonha, por medo, por receio daquilo que a outra pessoa vai pensar, ou até mesmo porque achamos que não somos capazes, que o nosso prego, que a nossa especiaria não vai, como dizia o Ivo na escola sabatina, não vai servir, ficamos calados e fugimos. Não devemos fugir de Deus. Se outras criaturas e a toda a natureza o seguem, por que é que nós não o fazemos? Sabem? Tal como a Jonas, Deus também nos dá uma segunda oportunidade. O Senhor deu uma segunda oportunidade a Jonas. Quando Jonas se converteu, após a sua conversão, Deus deu-lhe uma segunda oportunidade. Deus veio-lhe dizer: ok, dou-te a segunda oportunidade, não vais morrer, vais então a Nínive. E ele pregou para que toda a cidade se convertesse. E sabem, ele fez o que Deus lhe mandou e foi bem sucedido. Aquela cidade recebeu bem o seu sermão e as pessoas estavam prontas para a colheita. E houve uma conversão em massa. Deus pôde usar Jonas, apesar da sua fraqueza. Jonas foi covarde. Jonas fugiu. Jonas tentou ir para o mais longe possível. Mas não adianta nós fugirmos de Deus nem do seu chamado. E ainda assim, foi dada a Jonas uma segunda oportunidade. Em Nínive, todos se converteram. Jonas foi um evangelista de sucesso. Sabem quantos anos teve Noé a pregar para converter quantas pessoas? 8. E ele era uma delas. Portanto, ele conseguiu convencer 7. Noé teve 120 anos a pregar e só conseguiu converter 8 pessoas. Jonas conseguiu converter toda a cidade. A Bíblia diz que esta cidade
haviam mais de 120 mil pessoas. Todas elas se converteram ao arrependimento em 40 dias. Foi um grande sucesso para aquele evangelista, para aquele servo de Deus que tinha fugido de Deus. A história bíblica fala sobre Deus, sobre um Deus que dá uma segunda oportunidade aos seres humanos. Não esqueçamos que o Senhor deu uma segunda oportunidade a Pedro. Pedro negou Deus quantas vezes? 3 vezes. Pedro estava no fundo do poço, mas ainda assim o Senhor foi ao fundo do poço e disse: eu não desisto de ti. Jonas queria desistir de Deus. Pedro quis desistir de Deus quando disse que não o conhecia. Mas Deus o que é que disse? Eu não desisto de ti. Anda cá, Pedro, que eu tenho algo para tu fazeres. Ainda que o tivesse negado 3 vezes, o Senhor ainda lhe deu uma segunda oportunidade. Se me amas, apascenta as minhas ovelhas. E Pedro tornou-se um grande pregador e levou à conversão de 3.000 pessoas num só dia. Quem é que pensaria que aquele que tinha negado a Jesus 3 vezes, que disse que não o conhecia, conseguiria num dia converter 3.000 pessoas? Pedro converteu num dia 3.000 pessoas. Jonas converteu 120 mil pessoas em 40 dias. Vejam só. Fugimos de Deus, fugimos da instrução que Deus nos dá de pregar o Evangelho. Ele ainda nos pode dar uma segunda oportunidade. Ainda que nós tenhamos no passado pensado em desistir, ainda que nós achemos que não temos essas capacidades, o Senhor pode usar-nos, desde que estamos dispostos a servi-lo e deixar que Ele trabalhe em nós. Desde que estejamos dispostos a deixar ser usados por Ele. As nossas fraquezas do passado não importam. O Senhor pode nos aceitar como nós somos, como nós estamos. Não importa se as coisas não correram bem até hoje. Não importa se estamos aqui, mas o nosso coração está agarrado a outro problema, ou o nosso coração está agarrado a um outro qualquer pecado. Não importa. O Senhor toma-nos como nós estamos. O Senhor apenas quer que nós nos disponibilizemos a servi-lo. O Senhor está desejoso para nos dar uma segunda oportunidade, como deu a Jonas e como deu a Pedro. Ele ainda nos dá a oportunidade de alcançar pessoas, porque Ele sabe que ajudar os outros também implica ajudar-nos a nós mesmos. Por outro lado, muitos pensam mais na sua própria reputação do que nas almas. O que é que aconteceu a Jonas? Jonas, quando viu que Nínive se converteu e que Deus não ia mais destruir Nínive, o que é que ele fez? Ficou zangado. Ficou decepcionado com Deus. Então tu disseste que ias destruir. Fizeste-me para lá dizer que a cidade ia ser destruída e que iam ser todos destruídos. E agora eu não passo de um mentiroso, porque afinal não vais destruir nenhum. Afinal eu não vou passar de alguém que disse alguma coisa que não tem nexo e que afinal não vai acontecer. Jonas ficou muito decepcionado quando viu que Nínive não foi destruída. Ele estava a pensar mais em quê? Na sua reputação. O que é que aqueles que o conheciam iam pensar? Que ele disse uma coisa que não aconteceu? Foi um aldrabão? Foi um mentiroso? Ele estava mais preocupado na sua própria reputação do que naquelas 120 almas que foram salvas. Será que é possível nós pensarmos mais na nossa reputação do que nas preciosas almas que estão ao nosso redor e que precisam ouvir falar de Jesus? Por que razão é que fazemos isso? Será que nós estamos à espera do louvor dos outros? Precisamos ver, precisamos analisar quais são as nossas razões. Quais são as nossas motivações? O que é que nos leva a agir de determinada forma? Estamos à espera de ter o louvor dos outros? Ou estamos preocupados realmente com essas pessoas? Estamos preocupados com os sentimentos dessas pessoas, com a salvação dessas almas? No De Já Todas as Nações, Helena White diz: mal uma pessoa se converte, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não lhe pode ficar fechada no coração. Quando amamos Jesus, queremos partilhar com os outros. Quando recebemos uma boa notícia, queremos logo contar a toda a gente. Deus amava Nínive.
Deus amava muito Jonas. Deus amava Nínive, aquela cidade gentia, e por essa razão ele pediu a Jonas que fosse lá. Aquela cidade era uma cidade que era um desastre, ninguém fazia nada certo. Mas ainda assim, Deus amava Nínive. Deus amava Jonas de uma forma pessoal. Por essa razão, ele dificultou a experiência de Jonas. Deus podia ter desistido de Jonas e ter deixado ele ir para a outra cidade, para Jope. Podia ter deixado, mas mesmo assim, Deus dificultou a experiência de Jonas para que Jonas compreendesse que não podia fugir de Deus e que o seu lugar era servindo ao Senhor. Era importante que Jonas voltasse ao caminho certo, era importante que Jonas fizesse aquilo que Deus lhe estava a pedir. Muitas vezes o Senhor também permite nas nossas vidas que nós sintemos, experimentemos grandes dificuldades, grandes provas que até achamos que são muito injustas para nós e que não merecemos que isto nos esteja a acontecer. Mas o Senhor nos pede que tenhamos confiança nele. E apesar dessas dificuldades, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Seja qual for a nossa condição, Deus amou Paulo, Deus amou Nínive, Deus amou Jonas, Deus ama-nos a todos nós sem exceção. Deus ama as pessoas que estão no Médio Oriente, Deus ama as pessoas que estão no outro lado do mundo, Deus ama as pessoas que estão na Indonésia e Deus quer que nós oremos por estas pessoas. Deus ama os nossos vizinhos, os nossos parentes, aqueles que não conhecem a mensagem, aqueles que nós muito amamos, mas Deus ainda os ama mais, porque Ele é o seu Criador. Não há ninguém que crie alguma coisa e que não goste da sua criação. Deus criou-nos a todos com carinho, com muito amor, e Ele ama-nos muito e gosta que nós façamos aquilo que Ele nos pede. E Ele quer que nós alcancemos essas pessoas que estão à nossa volta. E a única coisa que Ele nos pede é que nós oremos, que nós tenhamos coragem e força para levar a sua mensagem. Conclusão desta lição. Conclusão deste pequeno capítulo, este pequeno livro com 48 versículos, mas que tem uma lição muito importante. Não adianta fugir de Deus. Se fugirmos de Deus, vamos ter uma experiência muito negativa que nos vai deixar em baixo, física, mental, espiritualmente. E que o Senhor ouve as nossas orações. É importante estarmos reunidos para orarmos ao Senhor. É importante que nós façamos um sacrifício nas nossas vidas. À quarta-feira, possamos estar como congregação unida para orarmos ao Senhor. Precisamos orar mais pelas pessoas. Helena White, no livro de Já Todas as Nações, vejam só o que ela diz. Isto é estrondoso, irmãos. Se os membros das igrejas puserem em ação os poderes da mente que possuem, em esforços bem direcionados, em planos bem delineados, poderão fazer por Cristo 100 vezes mais do que estão a fazer agora. Irmãos, 100 vezes mais. Imaginem, se saíssem com fervorosa oração, mansidão e humildade de coração, procurando transmitir aos outros o conhecimento da salvação, a mensagem podia chegar muito mais rapidamente a todos os habitantes da terra. E isto é o que acontecerá se nós orarmos. O resultado será, quantas vezes? 100 vezes mais. Precisamos orar mais uns pelos outros. Se a natureza ouve Deus, por que é que nós não ouvimos aquilo que o Senhor nos pede? Todos precisamos ouvir as suas ordens, sem qualquer exceção. E mais, devemos responder de uma forma positiva à sua voz. Devemos fazer aquilo que Ele nos pede. Ele não nos está a perguntar se nós temos capacidade para o fazer. Aquilo que nós não fizermos aqui, lembram-se, jovens, aqueles que estiveram na primeira reunião de jovens deste ano, marca-páginas, o que é que dizia? Aquilo que Deus escolheu-te para fazer algo, aquilo que nós não fizermos aqui na terra, não vai ser feito por outro, vai ficar por fazer até à eternidade. Temos um objetivo. Porque o Senhor nos ama assim como ama os nossos parentes e vizinhos.
dos outros. Sabem, ainda no Desejar Todas as Nações, nós podemos ler: Deus poderia ter atingido o seu objetivo para salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas para podermos desenvolver um caráter mais semelhante a Deus, mais semelhante a Cristo, precisamos partilhar da sua obra. A fim de entrarmos no seu gozo, a alegria de ver pessoas redimidas pelo seu sacrifício, devemos tomar parte nos seus trabalhos para a sua redenção. Um caráter semelhante a Deus, um caráter semelhante a Deus Filho, é aquilo que nós vamos levar para o céu. É a única coisa que nós vamos levar para o céu, é o nosso caráter. E se não for semelhante ao de Cristo, também não o vamos levar. Ao dar o nosso testemunho, nós podemos desenvolver esse caráter e podemos beneficiar também os outros. Quando ajudamos os outros, ficamos satisfeitos connosco e ficamos muito satisfeitos porque vemos o outro melhor do que aquele que estava. Por causa do seu amor, iremos responder através do evangelismo pessoal. Que alegria há em nós em darmos testemunho aos outros por aquilo que Deus fez por nós. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Inocente, sem qualquer pecado. É um grande privilégio que nós temos. Que nós possamos realmente, no nosso dia-a-dia, que nós possamos, hoje à tarde, todos aqueles que se sintam à vontade para fazê-lo, venham ter com os jovens. Não importa com farda, sem farda, com saia, com calças, não importa. O importante é que nós possamos mostrar aos outros o tão felizes somos pela segunda oportunidade que Deus nos dá. O tão felizes nós estamos e queremos partilhar aos outros aquilo que o Senhor fez por nós. É meu desejo e oração que a cada dia nós façamos um esforço para que o nosso caráter possa se transformar e possa cada vez mais ser semelhante ao de Cristo. Amém. Para terminarmos o culto, vamos cantar o hino 486, 486.
Querido, bom e amado Pai, ó Senhor, ajuda-nos a não fugirmos de Ti, ajuda-nos a realmente ser o sal desta terra, ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que Tu nos pedes. E, Senhor, queremos muito Te agradecer porque Tu nos dás uma segunda oportunidade. Obrigada, Senhor, por tudo o que Tens feito por nós. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que Tu derramas a cada dia nas nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, e protege-nos. É tudo o que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Eu não fiz lá nada.